Shalom, queridos. Hoje é Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 continua o tema do descanso e da fé. Ao mesmo tempo, Hebreus capítulo 4 continua o tema do descanso na fé. Ao mesmo tempo, fornece informações sobre o significado de entrar no descanso de Deus por meio de Jesus Cristo. O capítulo começa mencionando a promessa de entrar no descanso de Deus e a necessidade de temer ficar aquém disso. Assim como os israelitas não conseguiram entrar na terra prometida devido à sua desobediência e incredulidade no passado. Nós devemos ter medo disso, porque o mesmo Deus dos israelitas é o Deus de hoje, da igreja. A igreja agora é gentios e israelitas juntos. O autor enfatiza que a promessa de descanso ainda permanece e encoraja os crentes a se esforçarem para entrar nesse descanso pela fé. Ele contrasta o conceito de descanso com a noção de obras, destacando que o verdadeiro descanso não é alcançado por meio de esforços humanos ou obediência à lei, mas pela fé na obra redentora de Cristo. Baseando-se no relato da criação, o capítulo aponta que o descanso de Deus seguiu sua obra de criação, indicando o padrão divino de descanso após a conclusão de uma obra. Da mesma forma, os crentes podem experimentar descanso espiritual, cessando suas próprias obras e confiando na obra consumada de Cristo na cruz para a salvação. Hebreus 4 enfatiza o papel de Jesus como o grande sumo sacerdote que pode simpatizar com as fraquezas e tentações humanas, pois ele mesmo as experimentou enquanto estava na terra. Assim, os crentes são encorajados a se aproximarem de Deus com confiança, sabendo que podem encontrar graça e misericórdia por meio da intercessão de Cristo. Não se esqueçam que Cristo está à destra de Deus intercedendo por nós. O capítulo termina exortando os crentes a se apegarem à sua fé e buscarem diligentemente o descanso de Deus, evitando o endurecimento de seus corações na incredulidade. A palavra de Deus é comparada a uma espada de dois gumes que discerne os pensamentos e as intenções do coração, destacando sua importância em guiar os crentes à fidelidade e obediência. Em resumo, Hebreus 4 enfatiza a importância de entrar no descanso de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele contrasta a fé com as obras, exortando os crentes a confiar na obra redentora de Cristo, em vez de confiar nos seus próprios esforços. O papel de Jesus como compassivo sumo sacerdote é destacado, encorajando os crentes a se aproximarem de Deus com confiança. O capítulo pede diligência em buscar o descanso de Deus e obedecer à sua palavra para evitar o endurecimento dos corações na incredulidade. Louvado seja Deus. Então, vemos esse capítulo 4, de versículo 1 até o versículo 11. Aqui em Hebreus, capítulo 4, de 1 a 11. Em Hebreus 3, de 12 a 19. O fracasso de muitos de Israel,
tanto em Hebreus 4, de 1 a 11, como em Hebreus 3, de 12 a 19. O fracasso de muitos de Israel em entrar no repouso que Deus lhes concedera serve de séria advertência aos cristãos. O autor explica o que esse repouso significa para os cristãos e mostra por que e como encontra disponível para nós hoje. Hebreus 4:1. A trágica incredulidade de uma geração inteira de israelitas no deserto. Hebreus 3, de 7 a 19. Essa trágica incredulidade dos israelitas no deserto age como um aviso aos cristãos de hoje, para que possam entrar no repouso de Deus, ainda oferecido ao seu povo fiel. Versículos 6 a 11. Hebreus 4, 2. Foram pregadas as boas novas foram pregadas as boas novas é tradução de uma única palavra grega, que significa que as boas obras foram anunciadas. As boas novas do repouso de Deus, as boas novas do repouso de Deus, foram proclamadas aos israelitas. As boas novas do repouso de Deus foram proclamadas aos israelitas. A geração mais antiga, liderada por Moisés, falhou em entrar no repouso, a terra prometida. Deuteronômio 12, 9. Por causa de sua falta de fé. Por isso que não conseguiu entrar na terra prometida. Do mesmo modo, o Evangelho de Cristo foi proclamado aos leitores da carta e o autor os convoca, então, para o repouso de Deus, antes que sua incredulidade venha impedi-los também desse descanso, de entrar nesse descanso. Hebreus 4, 3. Desde a fundação do mundo, o repouso da criação de Deus é o arquétipo e tipo de todas as experiências de repouso posteriores. Arquétipo. É um nome difícil, viu, gente? É o arquétipo e tipo de todas as experiências de repouso posteriores. Ainda bem que vocês são jovens e podem estudar mais um pouco do que eu. Eu estou com 76 anos, estou me esforçando para dar o melhor, que é a palavra de Deus, mas nos momentos da dificuldade de pronúncia e tal, vocês são doutorado, mestrado, com certeza aí, todo mundo estudando bastante. Então, com certeza, vão colocar tudo no lugar certo. Não vai ficar nenhuma palavra errada na boca de vocês. Hebreus 4, 4. E repousou Deus. O tema tem início no repouso do próprio Deus, logo após a criação. O fato de Gênesis não fazer menção à noite do sétimo dia da criação forneceu a base para alguns comentaristas judeus concluírem que o repouso de Deus há de durar por toda a eternidade. Hebreus 4, versículo 5. Aqueles. Essa palavra aqueles está destacada. Havia um repouso esperando pelo povo de Deus, mas a grande parte da geração do Êxodo não conseguiu entrar nele. Hebreus 4, 7. Assim como muitos israelitas não haviam entrado no repouso de Deus na terra prometida, Davi
longos anos depois de Josué, deixa eu repetir aqui. Assim como muitos israelitas não haviam entrado no repouso de Deus na terra prometida, Davi, longos anos depois de Josué, havia liderado os israelitas e ingressarem na terra, advertia sua geração para não endurecer seu coração, a fim de que pudesse entrar no repouso de Deus. Hebreus 3, de 7 a 11. E tal como Davi, o autor de Hebreus, convoca a geração atual a responder a Deus hoje, Hebreus 3,13, que é o dia do arrependimento. Hebreus 4, versículo 9. A palavra grega para repouso neste versículo é diferente da palavra usada em Hebreus 4:1. A palavra grega aqui significa descanso do sábado e somente nesta passagem é encontrada no Novo Testamento. Somente nesta passagem essa palavra é encontrada no Novo Testamento. Os judeus geralmente ensinavam que o sábado pronunciava um mundo vindouro, falando de um dia que seria sempre sábado. Hebreus 4:10. Repousou de suas obras. Pode ser que se refira ao repouso no qual os cristãos entraram quando terminaram seu trabalho para o reino de Deus na terra. Apocalipse 14:13. Pode ser isso. Pode ser que se refira a esse repouso, de quando terminarmos nosso trabalho para o reino de Deus na terra, como fala Apocalipse 4:13. Hebreus 4:11. Procuremos, a palavra procuremos, ao incluir a si mesmo junto com seus leitores, o autor quer exortar os crentes a serem diligentes, a fazer todo o esforço para entrar naquele repouso, pois o repouso não é automático, exige empenho, dedicação. O perigo está em que os cristãos de hoje, como os israelitas do passado, não persistam, mas caiam em desobediência. Esse é o perigo. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é o padrão de medida que Cristo usará no juízo. Notaram bem isso? A palavra de Deus é o padrão de medida que Cristo usará no juízo. 2 Coríntios 5:10. A mensagem de Deus é viva e eficaz, penetrando as partes mais íntimas do ser. Diferente ao que é natural do que é espiritual, assim como os pensamentos, as reflexões, as intenções, desejos de cada pessoa. A palavra de Deus, enfim, expõe as motivações naturais e as espirituais do coração do crente. Hebreus 4:7. Hebreus 4:7. Hebreus 4:13. A expressão nuas e patentes significa uma completa exposição e clareza diante de Deus. Todos terão de prestar contas a Deus, que tudo vê e tudo conhece. Romanos 14, de 10 a 12, 2 Coríntios 5, versículo 10. Hebreus 4, versículo 14 a 10. Esta parte que discorre sobre o sumo sacerdócio
de Cristo é o âmago de Hebreus. O assunto mencionado em Hebreus 2:17 é introduzido aqui em Hebreus 4, de 14 a 16. Discutido resumidamente em Hebreus 5, de 1 a 10. E considerado detalhadamente em Hebreus 7, de 1 a 10. Nosso sumo sacerdote é exatamente tal como dele precisamos. Ele pode purificar o pecaminoso coração humano. É um sacerdote desse que nós necessitávamos. Com o coração enganoso, como a Bíblia diz que temos, e com toda a pecaminosidade que também existia em nossas vidas, tínhamos precisão de um sumo sacerdote que desse a sua própria vida por nós, derramasse o seu próprio sangue por nós. E obrigada, meu Deus, por ter mandado. Hebreus 4, 14. Visto que significa voltar ao assunto do sumo sacerdote de Cristo, Hebreus 2, 17. Hebreus 2, 17. Hebreus 3, 6. A palavra temos indica propriedade. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote de Israel atravessava o pátio e o véu no tabernáculo para então penetrar no Santo dos Santos. Nosso sumo sacerdote penetrou nos céus, na presença de Deus, onde se assentou à destra do Pai. Hebreus 1:13. Seu nome e título, Jesus, Filho de Deus, enfatizam suas duas naturezas, sua humanidade e divindade. Hebreus 4:15. Compadecer implica sofrer com. Essa palavra expressa o sentimento por outro de quem já experimentou também o sofrimento. Em tudo foi tentado. Jesus passou por todos os graus de tentação. Hebreus 2:18. Sem pecado. Hebreus 7:26. 2 Coríntios 5:21. Somente quem não se rendeu ao pecado pode conhecer a intensidade total da tentação. Jesus não se rendeu à tentação. Hebreus 4:16. Cheguemos é a mesma palavra grega traduzida em Hebreus 10:22, que contrasta com ficar afastado para que não morra do Antigo Testamento que os leitores judeus da epístola e seus antepassados certamente cresceram ouvindo. João Batista resume admiravelmente essa diferença em sua apresentação de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Não haverá mais a morte de animais em sacrifício. Nunca mais o sumo sacerdote terá acesso exclusivo ao Santo dos Santos. Confiança é a mesma palavra traduzida por ousadia em Hebreus 10:19, significando aqui coragem, audácia, destemor. Os cristãos devem aproximar-se corajosamente de Deus em oração, porque dele é o trono da graça, nosso sumo sacerdote se assenta à sua direita, intercedendo por nós. Então, Jesus ao lado intercedendo, você pode chegar diante de Deus com ousadia por conta de Jesus. Se não fosse ele, a gente não podia fazer nada, nem falar o nome dele. Tínhamos esse direito. Mas Jesus deu a sua vida para que você possa chegar diante do trono da graça, porque ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Aqui está o comentário de Hebreus capítulo 4. Louvado seja Deus.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula, co-líder de célula, componente de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.